Vida de Santo Afonso Maria de Ligório, terceira parte. A temporada de descanso de Padre Afonso em Scala apontou-lhe um novo rumo. É assim, às vezes a gente tem a tendência de manipular muito as coisas, para que tudo aconteça de acordo com a vontade da gente. A gente fica chateado quando alguma coisa não deu certo. A gente determina e acha que aquilo deve cumprir do jeito que a gente pensou e planejou. Mas é tão importante deixar fluir as coisas. Isso é muito bom. Deixa fluir. Tem um filósofo francês que o nome dele era Michel de Montaigne, que falou com relação ao texto escrito, à própria filosofia, que as coisas deveriam fluir normalmente. Claro que nós não estamos falando de filosofia aqui, mas também no campo da fé. É importante que nós deixemos as coisas acontecerem, que nós não sabemos o que Deus reserva-nos através delas. Por exemplo, nós estamos vivendo esse momento agora de pandemia. É um momento que está nos atrapalhando imensamente. Mas eu não sei o que virá depois dessa experiência, o que vai resultar na nossa vida. Afonso estava doente, não deu mais para continuar a trabalhar. O bispo pediu ao bispo uma temporada de licença para recuperação de saúde. Vai para a Scala. Chega lá, se envolve com a evangelização daqueles pastores, daquele povo simples, se envolve nas pregações na catedral de lá, também no mosteiro. Volta depois para Nápoles, mas Scala fica na cabeça. O trabalho com aqueles simples pastores ficou na cabeça dele. E ainda vem o sonho daquela irmã lá de Scala, falando do futuro dele, que o futuro dele seria ali, à frente de um instituto que ia ser fundado. Pois é, mexeu muito com Afonso tudo isso. E ele deixou Nápoles, foi para Scala. Não teve jeito. Na tarde de 2 de dezembro de 1732, aí está a marca do chamado e fidelidade a esse chamado. Os cabreiros do campo ganham um pastor. Não só pastoreavam seu rebanho, agora são pastoreados. Pastores de cabrito, de ovelhas, que pastoreiam, que cuidam de seus animais
mas vivem como ovelhas sem pastor. Ali estava Afonso, para a alegria deles. Afonso voltou. Agora sim tinham pastores, tinha uma amizade, tinha a palavra de Deus, tinha atenção. Saíram para Escala, não só Afonso, o padre Afonso, mas ele e mais 2 companheiros. Foram montados em burricos, rumo à Escala. É bom que tenha mais gente, né? Para ajudar nos momentos, na missão. Então nasceu para ele o rosto pobre do Evangelho. Para Afonso, momento bonito. Agora sim, o pobre do Evangelho tinha saltado das folhas da Bíblia, das folhas do Evangelho, para estar ali, em carne e osso, nos campos de Escala. Naquela cidadezinha de Escala, incrustada na montanha, estavam ali aqueles homens, cada qual com seu rosto cansado, sofrido, cuidador de cabras. Ali se instalou Afonso e seus companheiros. Ali foi uma convivência muito agradável, reuniões de conversa. Faço ideia que ótimas reuniões. Conversas amigáveis. Tão bom a gente se reunir para conversar. E também orações, muitas orações. E ali nasce o grupo de evangelizadores dos pobres, que inicialmente foi chamado de Salvador. Mais tarde foi mudado para Santíssimo Redentor. Afonso e mais 2 companheiros. Ali formava o grupo chamado Grupo Santíssimo Redentor. Agora sim, agora seriam abraçados todos aqueles pobres, considerados grosseiros, rudes, que viviam abandonados pelos campos. Ali, com certeza, eles puderam sentir a significação profunda dessa frase: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Diante da mentalidade daquele tempo, essa mentalidade que muitos querem hoje ressuscitar por aí, aquela mesma mentalidade do início lá do século XVIII, essa mentalidade que quer colocar a lei e o pecado como realidades supremas da vida cristã. Eu confesso a vocês que às vezes eu não gosto de... Eu tenho que ouvir para saber o que eles estão falando, mas dá muita reviravolta no estômago. Esses pregadores aí de mídia, esses pregadores de leis, de normas, de doutrinas,
tudo é pecado, inferno. Naquela época, Afonso já combatia esse tipo de pensamento, de lógica. Eles colocavam a lei e o pecado da igreja na época como realidades supremas da vida cristã. Afonso não. Afonso lança o amor e a misericórdia, voltando à tradição bíblica do Deus amor. A moral passa a ser a moral do amor de Deus. O amor misericordioso de Deus se revela de modo especial no sacramento da reconciliação. Por isso, esse sacramento se torna marcante na vida de Afonso. Afonso é um homem de escuta amorosa, grande confessor, homem da palavra certa, forte, convincente, que provoca conversão e a volta do penitente aos braços do Pai misericordioso. Afonso ensinava sobre a qualidade do confessor. Olha o que ele dizia. Para nós, confessores, nós padres, que temos a graça mesmo, de entrar na profundidade do olhar do coração de cada penitente. E no meu caso, eu não tenho coragem de condenar uma pessoa que já está envolvida naquela sombra do pecado. Eu não quero condenar mais. Eu quero ajudar a pessoa a refletir com a pessoa, mas sempre tendo a misericórdia, a compreensão da vida hoje, a compreensão do contexto onde essa vida se é colocada, e ali ajudar a pessoa a viver. O confessor ajuda a pessoa a viver. O confessor é aquele que desbloqueia caminhos para que a pessoa possa seguir em frente. É a misericórdia e o amor de Deus. Afonso, então, ensinava sobre a qualidade do confessor. O que ele dizia? Que o confessor devia ser rico de amor e suave como mel. São palavras dele. Rico de amor e suave como o mel. Por isso que, bem depois, em 1950, o Papa Pio XII o declarou padroeiro dos confessores e dos moralistas. Deixa eu explicar, moralista aí não é pessoa que sai aí por aí condenando, regulando a vida dos outros, não. Viu? É no sentido aí da teologia moral, que é uma disciplina de estudo nos cursos de teologia, que estuda a relação ética do mundo, com a fé, com Deus, com a moral, de uma forma bem inserida na realidade do momento.
Nós não podemos transferir uma moral lá do século XVIII, XVII e trazer e aplicar aqui, né? A moral, a ética, tudo deve ser vista, interpretada através do momento que nós vivemos, porque tudo isso é para a vida, e a vida vive agora. A do passado foi lá, a do futuro não chegou ainda, é o agora. Eu tenho um bom depoimento meu depoimento a respeito da teologia moral, lá do seminário nosso, é do melhor possível. Mando um abraço aqui para o padre Dejair. Olha, a teologia moral foi a teologia que me resolveu muita coisa na minha cabeça. Eu fiquei muito leve. É uma das disciplinas do seminário, do curso, das que mais me ajudou. Das que mais me ajudaram, a teologia moral me ajudou a discernir coisa do campo da ética, da moral, do pecado. Graças a Deus. Devo muito, muito a meu professor de teologia moral, Padre Dejair. Um abraço ao senhor. Muito bem, voltando a Santo Afonso, ele foi também um homem dos livros. Homem dos livros. Essa é a parte muito bonita, interessante. Afonso foi hábil escritor, deixou mais de 100 obras ricas de conteúdos para a sociedade da época. Grande devoto de Maria Santíssima, a qual dedicou um livro chamado As Glórias de Maria Santíssima. Escreveu sobre diversos temas espirituais, teológicos, devocionais, com particular acento para a oração. Tem muito escrito de Santo Afonso sobre a oração. E é dele a frase que diz assim: quem reza se salva, quem não reza se condena. Veja bem, não é quem não reza é condenado, não é isso não. É na voz reflexiva, se. Quem não reza não se salva, ou seja, não salva a si mesmo. Isso é muito certo, é evidente. A oração, seja ela que tipo for, cada pessoa tem o seu estilo de oração, de conexão com Deus. É um exercício de conexão com o amor de Deus, e sem amor ninguém vive. A falta de amor sempre condenou pessoas à degradação, à destruição. Então, quem reza está em conexão com Deus, se previne de tantas coisas negativas. Afonso escreveu para teólogos, para religiosos, para leigos e tudo mais. É considerado o melhor prosador religioso do século XVIII na Itália. Foi também, além de pensador, de prosador, foi poeta, foi arquiteto, músico. Olha a música dele, que estamos agora tocando aqui para fazer fundo a esse texto, essas palavras. Essa é a música mais famosa e conhecida de Santo Afonso. Tu scende dalle stelle,
tu desces das estrelas. Homenageando Jesus menino. É tão bonito como ele fala desse menino. O carinho, a doçura, a singeleza. Retrato no seu pensamento, da busca dos pobres, dos pequenos. Por isso ele fala com tanto carinho, com tanto afeto do menino Jesus. Afonso também, além de músico, foi pintor. Tem uma foto, tem uma pintura muito famosa dele, representando Nossa Senhora. Maria terna, a ternidade, né? A ternura da Virgem Maria, naquela pintura de Afonso. Depois ele pinta também um Cristo crucificado, entre outras pinturas. Aqui nós conhecemos essas duas. Agora, na verdade, vendo tudo isso, a gente pode concluir que Santo Afonso era um homem à frente do seu tempo. Até hoje se questiona os pobres, aliás, se questiona os padres, né? Até hoje se questiona os padres, cantores, artistas, mas padre devia dedicar-se só à pastoral. Padre não tem direito de fazer outras coisas, não. Por que não tem direito? Ele é tudo isso. A pessoa da gente é a pessoa, e na pessoa tem várias características, vários dons. E o importante é colocá-los todos a serviço. Eu não tenho que jogar fora um dom que Deus me deu, simplesmente porque eu sou padre. Não posso fazer mais nada na vida, como se minha vida fosse reduzida a um polo só. E Santo Afonso era um homem além do seu tempo. Ele colocou também as outras habilidades dele a serviço da sua vida, a serviço da missão. Afonso, naquela época, vivia plenamente a expansividade de sua vocação humana, não apenas sacerdotal, mas usando todos os outros dons para completar o sacerdócio, para compor o sacerdócio, para compor o chamado de Deus. Tudo que a gente gosta de fazer e sabe fazer, qualquer habilidade, deve fazer parte do chamado de Deus. Deus lhe chamou para ser padre, Deus lhe chamou para ser músico, Deus lhe chamou para ser arquiteto, Deus lhe chamou para ser pintor, Deus lhe chamou para ser escritor, teólogo e tudo mais, poeta. Tudo isso é o chamado de Deus. O ser humano não pode ser visto aos pedaços, não. Gavetas separadas. O ser humano é o composto de tudo aquilo que ele é. É essa pessoa, com tudo que ela é, com tudo que ela faz, com as habilidades dela, é esta pessoa que é chamada ao sacerdócio.
Terminamos agora esta terceira parte e amanhã chegaremos ao fim da história de Santo Afonso. Homem sensível ao chamado de Deus junto aos pobres. Homem sensível à cultura, às artes, à intelectualidade e fazendo todo um contexto, levando esse contexto todo para a sua missão, para o seu chamado a Deus. Santo Afonso, rogai por nós.